Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um episódio do Refrigério, né? Nós estamos aqui para trazer uma palavra abençoada para o seu dia, espero que ela possa falar ao seu coração. Hoje a palavra que a gente vai ler se encontra em Mateus 12, do 9 ao 14, e nós vamos ler juntos. A cura da mão seca. E partindo dali, ele chegou à sinagoga deles. E eis que ali estava um homem que tinha sua mão seca. E eles perguntaram para o acusarem, dizendo: é lícito curar no dia do Shabá? E ele disse-lhes: qual homem haverá dentre vós que, tendo uma ovelha, e ela caindo em uma cova, no dia do Shabá, não lançará a mão dela, e levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer bem nos dias do Shabá. Disse então ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu. E lhe foi restaurada sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, realizaram um concílio contra ele, como poderiam destruí-lo. Essa palavra, Jesus realiza uma cura, né? E os fariseus acusam ele de estar fazendo algo ilícito, né? Essa palavra, ela mexe muito comigo, né? Porque Jesus Cristo se encontrava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Mas isso não impediu com que ele fosse acusado, com que ele fosse indagado, com que ele fosse perseguido diante daquela situação. E muitas vezes nós, por amor da palavra de Deus, somos colocados em situações de perseguição, somos colocados em situações de indagação, muitas vezes fazendo a coisa certa, no lugar certo, na hora certa. E somos colocados em situações assim como Jesus, né? Era uma divergência entre eles, né? Se poderia ou não ser feito algo no Shabá, né? Os rabinos discordavam entre eles, né? E Jesus realizar aquele milagre incomodava eles, né? E muitas vezes Deus vai colocar a gente em situações assim como Jesus foi colocado, né? Muitas vezes a gente se pergunta: Deus, por que eu tô fazendo tudo certo? Eu tô seguindo a tua palavra, eu tô seguindo a tua direção, eu tô em constante oração, mas eu tô sofrendo perseguição. Por que eu tô sofrendo indagações? Por que aquilo que era para ser bom tá se tornando algo de perturbação na minha vida, né? Porque Jesus foi ali fazer uma coisa boa, né? Ele foi curar uma pessoa. E ainda assim, ele sofreu uma perseguição. E muitas vezes na nossa vida vai ser desse jeito. E nós, como discípulos, nós temos que ter clareza disso, que nós sim seremos perseguidos, que nós sim seremos indagados. E Jesus tão maravilhosamente respondeu calmamente para eles, né? Qual homem haverá dentre vós que, tendo uma ovelha e ela caindo em uma cova, no dia do Shabá não lançará a mão dela e levantará, né? Então, às vezes eu me pego imaginando a divindade de Jesus, né, podendo, sei lá, mandar fogo do céu e respondendo tão calmamente algo que estava sendo indagado, né, algo de bom que ele foi fazer ali, que foi curar um homem, né. Então, que nós possamos ter sempre essa palavra no nosso coração, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, por amor da palavra de Deus, nós vamos sofrer perseguições. E nós temos que estar prontos para isso. Nós temos que estar prontos, assim como Jesus, de muitas vezes ajudar alguém, fazer algo de bom e nos encontrar em situações vulneráveis, em situações que nos colocam até dúvida, né? Muitas vezes a gente faz algo de bom e aquilo gera algo ruim, né? As pessoas se voltam contra a gente e a gente fica sem entender, né? Por que aquilo de bom que a gente fez se tornou em algo ruim? Porque sim, nós seremos indagados, nós seremos perseguidos. E a gente tem que ter isso no nosso coração para que a gente não venha desanimar, né? No caminho de fazer a vontade de Deus, né? Abraão, quando Deus falou: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da terra de seus pais, ele não sabia exatamente, né, o que aconteceria no caminho. Mas eu creio que a obediência na palavra, a obediência em Deus, ela gera frutos. Assim como a oração de Jesus, a obediência de Jesus gerou fruto, que foi a cura. Então, no dia de hoje eu queria trazer essa palavra para que a gente se mantenha firme, perseverante, mesmo em meio às provações, às tribulações, às perseguições, porque vale a pena ser fiel no dia da sua provação.
E é isso, espero que essa palavra tenha falado do seu coração. A gente se encontra no próximo episódio.